Sobre a suspensão de visto para além dos ministros da Suprema Corte, Eduardo Bolsonaro justificou por que Rodrigo Pacheco foi incluído na lista de Trump, por ignorar e engavetar dezenas de pedidos de impeachment contra Moraes. E fez um alerta a Davi Alcolumbre que o atual presidente do Congresso faça diferente. E eu relembro aqui que quando Rodrigo Pacheco perdeu o visto, foi porque ele não pautou nenhuma das dezenas de pedidos de impeachment que chegaram à sua mesa. Ou seja, ele fez parte desse aparato que sustentou o regime brasileiro. O Davi Alcolumbre, ele não está nesse estágio ainda, mas certamente ele já está aqui no foco do governo americano. Tá, então, Marina, a famosa prevaricação, né? A gente tem, então, Pacheco, que não é mais presidente do Senado, atual Alcolumbre, a gente ainda precisa colocar algum Mota nessa conta. Se a gente for estender aí a conta, tem bastante vaga, hein? Tem ainda Arthur Lira, tem o próprio Fábio Shor, o próprio Andrei Rodrigues, enfim, a lista é bem extensa. Pois é, a lista é extensa até demais, né? Essa que é a realidade. Olha o que aqui a gente tem, o que é o sistema no Brasil. Mas é muito importante isso, por quê? Porque Rodrigo Pacheco é exatamente isso, ele era o presidente do Senado, que é a casa que tem a função de colocar limites no nosso judiciário, em todos os abusos do STF. E agora, com a abertura, né, de mais um processo de impeachment, o pedido de mais um processo de impeachment por Flávio Bolsonaro, já se acumulam 29 pedidos que nunca foram colocados em pauta. E aí é exatamente aquilo. Pô, mas não tem a maioria. Tá bom, coloca lá. Vamos ver o que acontece, né? Deixa os senadores eleitos pelo povo receberem a pressão do povo, do que o povo quer. Agora, o que não dá é para a gente ter esse regime de hoje. A gente tem a maioria dos deputados querendo, sim, a urgência do PL da anistia e o Hugo Mota senta em cima. A gente tem 29 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes e Alcolumbre senta em cima. A gente tem toda a população brasileira, tenho certeza, querendo saber quem roubou os aposentados do INSS e simplesmente eles sentam em cima da CPI que investigaria isso. Então, não dá para ser assim. Porque para que Congresso? Né? Para que Congresso? Essa que é a grande realidade. Se o Congresso hoje foi literalmente fechado pelo STF e permitiu isso. Olha o tapa na cara, gente, do Congresso, que foi agora o IOF, numa canetada, Moraes anulou a vontade de mais de 380 deputados. E aí o que o Congresso fez na sequência? Ele podia ter votado uma lei que acabasse com o IOF, podia ter feito qualquer coisa. Não deram uma declaração e saíram em recesso. Aliás, quando veio a oposição se indignar e trabalhar, o que o Hugo Mota fez? Fechou. A Câmara não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, é abuso atrás de abuso dos presidentes das casas legislativas. Do que adianta a gente eleger pessoas, representantes do povo, para a casa do povo, se no fundo quem manda são esses dois? Então, isso é muito importante. O que está acontecendo com o Pacheco, acho que dá também, Geis, é um recado claro para o que pode acontecer com o Hugo Mota, para o que pode acontecer com o Alcolumbre, se eles não começarem a se mexer. O mesmo entendimento, segundo o deputado licenciado, se estende ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem nas mãos o poder de pautar a anistia e evitar mais sanções. E também o Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. O impeachment de ministro fica a cargo da presidência do Senado. A anistia fica a cargo do presidente da Câmara. E eu tenho certeza que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota não são pessoas iguais ao Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza que, se o Alexandre de Moraes for isolado e parar de ameaçar os parlamentares, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre poderão tomar decisões racionais, porque eles não querem que o Brasil seja taxado em 50%. Cirrão, é importante a gente deixar claro aqui que são várias pautas, né? Então, veja só, o nome do Pacheco está lá por conta do impeachment do Alexandre de Moraes. Nada mais democrático do que a população pedir o impeachment de quem abusa do poder e esse impeachment de fato acontecer. Quando a gente está falando do Congresso, já é outra pauta também bastante importante para o nosso país, para tentar restabelecer o mínimo de normalidade que diz respeito aos presos políticos. Então, a gente precisa da anistia
PL da anistia, para que a gente consiga restaurar o mínimo de direitos humanos no nosso país. Então, são duas coisas distintas, vitais, para o mínimo de normalidade constitucional no nosso país. Pesos e contrapesos. Só no Senado, 70 pedidos de impedimento de ministros. Isso é o fim da picada. Isso é uma loucura total. Mais de loucura do que tantos pedidos é o Senado nada deliberar sobre eles. Jogar os pedidos para a advocacia do Senado dar opinião sobre esses casos é um absurdo total, fere a lei. A lei é clara. A lei do impedimento, a 1079 de 1950, está claro lá, tem que obedecer o regimento do Senado e tem que obedecer o que está nessa lei, que diz, entrou com pedido no impeachment lá no Senado, a primeira sessão do Senado tem que avaliar o pedido, ponto. Essa é a lei. E o Senado está descumprindo a lei. Na Câmara dos Deputados, pior ainda. A Câmara dos Deputados foi quem aprovou a maldita lei do Estado Democrático de Direito, que de Estado Democrático e de Direito não tem nada. É ela que está fazendo a punição contra os brasileiros, contra os patriotas. E quando essa lei foi promulgada em 1º de setembro de 2021, sabia-se que ela seria um instrumento para punir os bolsonaristas, o Bolsonaro e os bolsonaristas. O presidente Bolsonaro não teve assessoria jurídica competente para lhe dizer, presidente, veta isso é uma armadilha. Faltou isso. E aí, como faltou isso, agora o custo vem. E essa lei está sendo usada para atacar o conservador bolsonarista no Brasil. E, vamos repetir, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso comete incompetências, uma atrás da outra. O Congresso aprovou a deforma tributária, que fere o regime federativo no Brasil, vai arrebentar com a nossa federação. Então, esse Congresso está se omitindo, agindo de maneira incompetente ou criminosa. E isso não pode acontecer. E quando isso começa a prejudicar o interesse maior de soberania dos Estados Unidos da América, aí o bicho pega de uma vez. Aí o americano vem com tudo para cima do Brasil. Mas a nossa crise é política e os políticos não estão querendo resolver essa crise, não estão demonstrando capacidade, nem competência, nem vontade de resolver essa crise. E aí a gente fica dependendo da ação externa para forçar que isso aconteça. Primeiro, isso é vergonhoso, mas se não tem outro jeito, vamos utilizar essa vergonha para que o povo brasileiro adquira consciência, parta para a pressão e volte às ruas para exigir que o parlamento tenha o papel de peso e contrapeso. Se não tiver, Magnitsky para os seus presidentes de casa. Não vai ter outro jeito, não. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.